Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Betim com Saúde. Nesse podcast a gente vai trazer informação em saúde para você, para sua família, de forma descomplicada e focada na ciência. Meu nome é Bruna dos Santos, eu sou @doutora Bruna dos Santos em todas as redes, sou médica, cuido de pessoas para chegar e vivenciar a terceira idade com qualidade de vida e prevenindo doenças. Sempre trago aqui pessoas que são referências nas suas áreas. E hoje eu trouxe a Karen Ertel, que é uma fisioterapeuta, uma amiga e uma parceira de trabalho, que a gente tem muitos pacientes em comuns, graças a Deus. Karen, seja muito bem-vinda e peço para que você se apresente para o nosso público. Eu sou Karen Ertel, agradeço o convite mais uma vez. Na terceira eu peço música. Muito bom. Atuo, na fisioterapia aqui em Betim e em breve Belo Horizonte também. E sou a mãe do Pedro. Amo o que eu faço, amo o movimento, amo estar em movimento. E hoje nós vamos falar bastante sobre o movimento, né? Isso mesmo. Gente, vocês já ouviram uma frase assim, quem tem dor tem pressa? Eu tenho ouvido essa frase muito no consultório, porque nesse ano de 2024, triplicou o número de pessoas que eu tenho atendido com a questão da dor crônica. Dor crônica, para quem não sabe, é aquela dor que permanece com a pessoa por 3 meses ou mais. E essa dor crônica, o que tem nos preocupado é que ela está vindo cada vez mais frequente em pacientes cada vez mais novos, e ela é um desafio tanto para a medicina quanto para as outras áreas de saúde também. Pessoal, existem inúmeras causas de doenças que podem levar à dor crônica, como problemas de saúde osteomusculares, depressão, ansiedade, infecções, e entre elas, a que mais está nos preocupando, nós médicos, é a chikungunya. A chikungunya veio uma infecção muito grave nesse ano de 2024. Só para vocês terem uma ideia, gente, eu tenho certeza que você, aí na sua casa, ou conhece alguém que teve chikungunya, ou você teve chikungunya, ou alguém da sua família teve. Sabe por quê? Porque os estudos mostraram que de cada 10 pacientes do Brasil que tiveram chikungunya, 7 estavam em Minas Gerais. Então, um dado alarmante. E como é que ficou essa questão da chikungunya na nossa amada cidade de Betim? Também muito alarmante. No último relatório epidemiológico que eu vi, Betim estava com mais de 2.300 casos de chikungunya. Gente, 2.300 pessoas é muita coisa. E um dos problemas da chikungunya é que ela leva justamente a essa dor crônica, essa inflamação crônica das articulações, das juntas dos pacientes. E isso traz uma queda da qualidade de vida muito brusca. As pessoas perdem o seu brilho no olhar porque elas deixam de ser quem elas são por conta da dor. E aí, nós médicos, a gente pode entrar com inúmeros tratamentos para dor crônica, incluindo medicação, mudanças na alimentação, mas nós sabemos que até do ponto de vista de medicação existe um limite para o qual a gente que a gente consegue promover para aquele paciente. Lá dentro do consultório, eu faço muito o que nós chamamos de medicina centrada na pessoa. Então, o paciente que chega para mim com dor crônica, eu vou avaliar quais os sentimentos do paciente que está vivenciando essa dor. Quais as ideias da causa que esse paciente tem dessa dor. Quais os problemas que ele está tendo no dia a dia com relação à funcionalidade, ou seja, o quanto que a dor está impactando o dia a dia, atrapalhando os afazeres dessa pessoa. E, por último, as expectativas. Será que o paciente está com a expectativa de que um comprimido vai resolver essa dor crônica tão grave? Porque nós sabemos que existe uma limitação dentro desses tratamentos. E é aí que nós, médicos, a gente traz essa importância da equipe multidisciplinar, Karen. E você está aqui hoje como uma grande representante, você dentro da fisioterapia, que é uma pessoa referência na sua área. Eu tenho certeza que está chegando para você muito essa demanda da dor crônica. E eu queria que você desse um panorama para nós de como que esse paciente está chegando para você, até do ponto de vista psicológico. O que você tem visto? Bruna, esse paciente chega numa desesperança tão grande que é até assustador. Porque, geralmente, ele já tentou diversos tratamentos
sem sucesso, e chega como se fosse assim, ó, é a última opção. Isso antes até me gerava um pouco de uma certa ansiedade, como se eu tivesse que dar conta, e hoje eu lido com isso muito bem. Muito bem. Por quê? Eu vou avaliar. E a partir da avaliação, eu vou ter uma noção de como que nós vamos construir esse caminho juntos. Porque dor crônica é algo muito complexo, envolve o corpo inteiro, e aí eu não posso fragmentar esse paciente, por isso que é uma avaliação tão criteriosa. A avaliação criteriosa, e leva tempo, e às vezes não é só em uma consulta, eu vou precisar de mais tempo para entender o que está acontecendo com esse paciente, para a gente, de uma forma assertiva, achar um caminho. Ainda que esse caminho não seja zerar essa dor. Vão ter casos que a gente não vai conseguir zerar essa dor, mas a gente vai conseguir ter recurso suficiente para ele poder amenizar essa dor e viver com mais qualidade de vida. Viver bem dentro da realidade desse paciente. Está sendo muito comum procurar fisioterapia nos casos de chikungunya com muita dor. Dores articulares, assim, que é de cortar o coração. Onde, cara, já tomei medicamento, não está aliviando. E é onde a gente, com o toque terapêutico, a gente consegue atuar em vias que vão lá em tálamo, que vão chegar em córtex insular, pelo toque terapêutico, pela transdução, né? Porque a pele, ela responde muito bem às demandas mecânicas. Então, quando eu toco e eu sabendo o que eu preciso fazer naquele tecido, eu consigo gerar respostas que podem gerar diminuição de dor, alívio e, muitas vezes, melhorar essa interocepção. O que é isso? É a percepção interna dessa pessoa em relação ao corpo. Agora, quando a gente pensa em dor crônica, a gente precisa pensar que ela vem carregada de emoções. E é onde eu penso que nós temos sido negligentes como profissionais quando a gente olha para esse paciente. A dor, ela é única, a dor é individual. Ainda que seja aguda ou crônica, a dor, ela é uma experiência. A Organização Mundial de Saúde, ela descreve muito bem. Dor é uma experiência sensitiva e emocional. Opa! Então, se ela é sensitiva e ela é emocional, quando eu estou avaliando esse paciente, se eu não levar as emoções em consideração, eu já estou falhando na conduta ou na proposta que eu vou trazer para esse paciente. Porque dor é experiência sensitiva e emocional. Ou seja, ela é uma interpretação do cérebro em relação àquele evento. E olha que interessante que a OMS coloca. Ela é uma experiência sensitiva, emocional, relacionada a uma lesão ou a uma percepção de quase lesão ou de lesão. Eu não preciso ter uma lesão física para ter dor crônica. Necessariamente, não precisa ter tido uma queda, ou bateu, ou machucou, ou um adoecimento, né, para ter dor crônica. Então, quando a gente pensa aí na fibromialgia, né, nas dores inespecíficas, na dor lombar, que é algo que mais leva a afastamento de trabalho, dor lombar. Tem causas múltiplas, orgânicas, doenças ortopédicas e outras questões também. Inclusive, se você tem ou teve dor crônica, conta a sua experiência aqui pra gente, que tratamento que você fez que foi eficaz, qual o tratamento que não foi eficaz. E por falar em tratamento, Karen, uma das coisas que nós mais temos dificuldade para que os pacientes compreendam é a importância do movimento dentro da recuperação de quem tem dor crônica.
O repouso, muitas vezes, ele será recomendado, mas existe um tempo e um limite para isso. E nós sabemos que o movimento, ele, por menor que ele seja, muitas vezes ele vai fazer parte desse plano de cuidados. Antigamente, os médicos, né, na época das nossas avós, falavam assim: você está com uma dor de garganta, é repouso absoluto, senão vai para o coração. Exato. E a gente sabe que não existe isso mais. Então, a movimentação ela estará dentro do plano de cuidados. E eu queria que você trouxesse para a gente qual que é o panorama disso dentro da físio, o que está de mais atualizado. Conta para nós. É um desafio, viu, Bruno? Um desafio grande. Por quê? A maioria dos pacientes que chegam para mim com dor crônica, eles já chegam com um calhamaço de exame. Toma. Ó, isso aqui sou eu. E com todo um histórico de medicamentos de todas as formas que já tomou. Ou que fez automedicação, ou que um médico realmente prescreveu. E aí entra uma desconstrução. Eu preciso sentar com esse paciente nessa avaliação e conversar, desconstruindo um caminho que muitas vezes ele mesmo criou ou outros profissionais induziu ele a criar. Então, vamos lá. Vamos por partes. Quando a gente pensa em dor crônica, todo mundo quer 500 milhões de exames, quero imagem, quero ressonância, quero o que tem de última geração. Quando a gente faz um exame de imagem, e ele é importante, mas ele é um exame complementar. Ele complementa aquilo que você está avaliando, você enquanto profissional. E ele é um exame estático. Então, se eu tenho lá uma ressonância magnética da minha coluna, tem hérnia em L3 e L4, o disco está assim, mas não toca lá a raiz da dural, né? Não está tocando raiz nervosa. O paciente lê aquilo e ele vai para o Google, primeira coisa. Já traz um problema enorme, Google, né? E aí ele, vou morrer, vou ficar paraplégico. Não vou. E isso já vai gerando construções cerebrais de que o que ele tem é gravíssimo e que ele não pode nem se mexer. E se ele se depara, porque você trouxe aí que antigamente se falava muito em repouso, mas hoje ainda se fala. A gente chega com esse paciente no nosso consultório, onde ele falou, não, mas o médico falou que não era para eu me movimentar. Enquanto a premissa, todos os guidelines, todas as revisões bibliográficas me mostram o contrário. Precisa ter esse movimento organizado. Exato. É claro, não é qualquer Correr movimento. Uma maratona. Exatamente. E vão ter as fases, e vão ter as doses e as frequências. Mas o fato é que um corpo parado, ele tende a uma estagnação, a uma estase fluídica, a uma estase inflamatória. O corpo foi feito para movimentar. E a gente está em movimento o tempo inteiro, até quando a gente está dormindo. Estou dormindo, mas o meu corpo internamente ele está movimentando. Tem metabolismo acontecendo, meu diafragma está mexendo, as vísceras estão descendo e subindo, o pulmão está expandindo e retraindo. Então, tem movimento interno o tempo todo. E eu preciso ter esse movimento externo, onde eu vou submeter o meu corpo a uma atividade física. E ainda pensando não só na atividade física, mas em coisas simples que a gente tem perdido no nosso dia a dia. A gente não levanta nem para ligar, nem para desligar uma televisão. É tudo no controle. O carro, a gente quase já não precisa se mexer. Nem olhar para o retrovisor mais. A gente está num momento onde a tecnologia nos ajuda demais, e graças a Deus por isso, mas a gente não pode entrar uma inércia ali. Exato. Na outra ponta onde você não faz mais nada. Então, a gente precisa se movimentar. E a gente vem, olhando ao longo da história, vendo que a gente está perdendo o movimento. Antes, os nossos avós não precisavam ir a uma academia. Eles não precisavam do momento exato da atividade física, porque a vida era uma atividade física. Quem nunca ouviu aquelas histórias das mães contando como que ia para a escola? Aí tinha que andar lá do EPA, minha mãe conta, lá do EPA para ir para o nosso lado do Carmo. Era uma travessia. Era uma travessia. Igual as travessias que você faz. Você fala assim, mãe, mas faltou pegar uma balsa. Exato. E era todo dia, né? 10 quilômetros quase. Exato. E a gente perdeu isso. Então, quando a gente vai olhar os nossos ancestrais,
Eles tinham o momento da caça, o homem ia para caça, então ele tinha movimento, ele tinha adrenalina a mil, sistema simpático e parasimpático trabalhando, luta e fuga. E uma alimentação que não era rica em ultraprocessados também. Exato, nossa. E a mulher estava lá, cuidando do filho, defendendo esse filho também dos animais que chegavam, então ela também estava ativa. E a gente vai vendo que isso a gente vem perdendo, né, ao longo desses anos. Então, a gente tem uma tecnologia ao nosso favor, mas a gente também não está facilitando a nossa saúde em outros aspectos. E o que isso tem a ver com dor crônica? Tem tudo a ver. A pessoa que tem dor, ela geralmente tende a se movimentar menos. É meio que natural ela ir se protegendo e entrando para dentro de si, mas não para dentro de um autoconhecimento. Ela vai deixando de fazer movimentos porque ela tem medo da dor. Porque o cérebro dela construiu que se fizer tal movimento, vai doer. E isso, a ciência já nos mostra, o cérebro preditivo. A gente tem artigos bacanas sobre isso. Onde meu cérebro já entendeu que se eu movimentar de determinada forma, minha coluna vai doer. Então, eu não vou mexer. E se eu recebo de um profissional, não faça movimento, aí que eu reforça mais ainda, não vou mexer. E aí eu pergunto, tá, mas como que a gente faz para ir fazer as nossas atividades básicas de vida diária? Ir ao banheiro, sentar num vaso sanitário, não é um agachamento? É um movimento. É um agachamento, é a mesma coisa, você só não está com a barra. Mas sim, você senta e você levanta. Você vai fazer o seu café, extensão e flexão de ombro, tudo. Você vai pegar algo no armário que é mais em cima. Você está fazendo flexão e extensão, você está trabalhando escápula o tempo todo. Então, quando eu começo a trazer isso no consultório para o paciente, eu falo, pera lá, se você não pode mexer, então você vai ter que morrer. Porque não tem... O movimento, ele é inerente à vida. Você tem que estar... Seu corpo foi feito o design do nosso corpo... Para isso, para o movimento. E aí, quando eu começo a trazer isso e falo, olha, a sua coluna está aqui, ó, o exame está aqui. Mas isso aqui é ela estática. É ela parada. Você está lá parada, fez uma tomografia, ou ressonância, ou raio-x. Eu brinco com eles assim, você bateu uma foto. Você tirou uma foto, está aqui. Mas isso aqui te representa andando? Te representa fazendo atividade física? Te representa cuidando do seu cachorro, do seu filho, nas atividades do seu trabalho? Não, não te representa. Isso aqui é uma foto estática. Agora eu vou te avaliar e ver o que dinamicamente está acontecendo e onde que eu posso intervir e onde que é a sua responsabilidade. Até porque movimentar-se para as pessoas que não têm dor crônica já é um desafio. Já é um desafio diário você escolher descer pela escada e não pelo elevador. Já é um desafio diário você largar o seu celular para fazer alguma coisa dentro de casa. Tem estudo que mostra que os adultos brasileiros passam 16 horas acordados. E metade disso é no celular. Uau. Então, já é um desafio você decidir ficar longe da tecnologia para se movimentar. Então, para o paciente que tem dor crônica, ainda tem que vencer a barreira do medo de se movimentar, que vai gerar dor, que é a cinesiofobia. Então, ele precisa vencer esse primeiro momento para, então, exercitar-se e, então, começar a ver os benefícios da dor. Que eles chegam, não chegam, cara? Chegam. Fala sobre isso pra gente. Quando o paciente aceita o tratamento e que ele vai passar pelo movimento... E começa comigo ali, um movimento bem sutil, bem leve, até a gente ir progredindo. E vai chegar um momento que eu vou encaminhar esse paciente para academia mesmo. Só um adendo importante. Então, você médico, que já entendeu que não é para falar para o paciente fazer repouso absoluto. Ele tem que ter algum grau de movimento. Não será você que vai prescrever esse movimento. Será o fisioterapeuta. E esse fisioterapeuta vai organizar esse movimento para começar com um ajuste leve, alongamentos, algo que o paciente possa fazer dentro da sua casa e depois ir progredindo, não é isso, cara? Exatamente. Não é coisa de boca, existe uma prescrição por trás. Tem prescrição por trás. Assim como a gente, eu não prescrevo medicamento de forma nenhuma. Eu não tenho know-how para isso, mas eu tenho know-how para prescrever o exercício. Legal, perfeito. Então,
É a gente entender qual que é a função de cada profissional em cada área. E todos abraçando esse paciente. É em prol do paciente, não é para mim. É a gente diminuir o nosso ego para que o paciente receba o que ele precisa. Agora, quando a gente pensa em dor crônica, e isso é a parte mais difícil, tem muitos desafios. Primeiro, a responsabilidade do paciente com o seu próprio corpo. Importante falar isso, né, Karen? Sim. Trazer essa questão da autogestão da saúde também. Sim, porque a maioria chega, assim como chega para você, querendo um medicamento que resolva todos os problemas, vai chegar lá para mim, coloca a mão em mim e me resolva. Não é assim que funciona. Quem dera que fosse. Ai, a gente estava no céu. Tava fácil de solucionar. Qual que é a sua responsabilidade? Porque se você chegou nesse quadro com essa dor que está persistindo, né? E que persiste há mais de 3 meses, e a maioria vem com 10, 15, 20 anos com aquela dor, fala, o que está acontecendo nesse corpo que não conseguiu regular? Porque o nosso corpo ele foi feito para autorregulação. Então, se eu tenho ali, coloquei meu dedo, machuquei o dedo, o meu corpo vai procurar cicatrização. Ficou além do corpo, não, preciso de intervenção. Vai procurar a enfermagem, vai procurar o pronto atendimento. Mas o corpo vai trabalhar para autorregular. Ele vai. É assim que o nosso sistema funciona. O que está acontecendo que o seu corpo não está conseguindo resolver? Então entra o profissional. Agora, entra o profissional não como um milagre na sua vida. Ainda mais em dor crônica. Entra um profissional onde ele, junto com você, e você é responsável pelo seu corpo e pelas suas ações, nós vamos juntos achar um caminho. Esse caminho é o movimento. É qualquer movimento? Depende. O que eu achei nessa avaliação? E o que faz sentido para esse paciente? Que é outra coisa que chega lá no consultório. Qual que é a melhor atividade física que eu tenho que fazer? Não existe a melhor. Não existe um guideline com a melhor atividade física. Existe a melhor para você. A melhor que funcione para você. Por exemplo, tem muita gente que detesta o ambiente de academia, detesta a musculação, tá? Ok, a gente vai ter que substituir isso aí. E aí? O que nós vamos fazer no lugar? O negócio não é... mas eu não gosto de fazer atividade física. Alguma coisa você gosta. Você gosta de dançar? Ou você vai gostar da corrida? Ou você vai gostar da musculação? Ou você vai gostar de fazer calistenia? Não sei. Ou também engajar no sentido de assim, você não gosta de se exercitar. Exercitar-se para você é uma coisa muito desafiadora. Então, você não gosta de fazer exercício físico, não quer ir para academia. Mas você gosta de ser independente? Dirigir o seu carro? Boa. De ir para o clube? De socializar com as pessoas? Então você gosta disso. Mas então, para isso, a gente vai ter que colocar na sua prescrição atividade física. Exatamente. Então, às vezes, é uma coisa que a gente começa não gostando, mas quando o resultado vem, aí isso ajuda a engajar o paciente também, né, Karen? Total. E os meus pacientes, às vezes, me vê nas minhas redes sociais e acham que eu amo atividade física. Eu gosto. Já facilita. Facilita. Mas, por exemplo, a musculação não é algo que eu sempre amei. Não é. Mas eu entendo que eu preciso. Eu sei o que eu tenho traçado para mim e para o meu envelhecimento. Eu me adequei. Então, é nós nos colocarmos para vivenciar essa jornada de autocuidado, mesmo que ela não seja tão palatável, tão gostosa. Exato. Mas olhando que no final dessa jornada vai ter ali o pote de ouro, não é isso? Exatamente. E a dor crônica é isso. Porque a dor crônica, os desafios dela é porque ela perpassa por mudanças de hábitos. E a mudança de hábito está muito dentro da mudança emocional. Muito. E os estudos têm mostrado, inclusive, que as questões emocionais, elas se conectam diretamente à dor crônica por essa mudança da questão da percepção. Então, cuidar do emocional também é fundamental. Então, muitas vezes a gente vai referenciar, encaminhar esse paciente para um psicólogo e o paciente vai falar, doutora, mas eu nunca fui, eu estou com depressão. E muitas vezes cara, não é essa questão de a gente procurar um diagnóstico, mas de entender você como um todo, entender até que ponto eu consigo ir, a Karen consegue ir, o outro profissional consegue ir,
e a importância da troca. Até queria conversar com você sobre isso, Karen, que a gente é muito privilegiadas, eu e você, porque a gente tem muitos pacientes em comuns e os pacientes, né, com autorização deles, é claro, a gente discute os casos clínicos, tem uma troca muito bacana. E dentro disso, o que você acha que é importante, essas trocas entre os profissionais dentro da fisioterapia? O que vocês esperam, o que vocês recomendam para outros profissionais que encaminham para vocês? Perfeito o que você colocou, porque eu sou fruto dessa troca de informações entre profissionais. Né? Vou falar de mim, do meu caso, sou sua paciente e quando eu precisei, você... Cara, eu quero o contato da sua terapeuta, a gente precisa alinhar. Né? Quando eu estava lá numa disfunção, lá na minha TPM, como eu me senti acolhida? Eu, enquanto paciente, eu falei, gente, imagina os nossos pacientes quando veem que o profissional está interessado no caso. Eu falei, não, olha, eu já conversei com um outro fisioterapeuta, eu conversei com um médico tal, eu conversei com o seu terapeuta e a gente está alinhando, a gente está tentando contribuir, não é achar a solução mágica, mas contribuir com você nesse momento. Isso traz uma sensação de acolhimento tão boa que para a dor crônica ou para qualquer disfunção é fundamental. Então, a gente precisa incentivar que os nossos colegas tenham esse comportamento. Vamos trocar essas informações. Se eu estou indo e eu tenho muito isso com os meus colegas fisioterapeutas, eu estou indo até aqui e o paciente não está evoluindo, pera lá. Eu preciso de ajuda também. Eu preciso de compartilhar. Ou, às vezes, esse paciente... Não é mais comigo agora. É com o fulano. E, às vezes, o fulano é físio. Mas tem uma outra expertise que eu não tenho. Então, essa troca, esse engajamento com o paciente é o se importar, né, Bruna? Eu me importo com o paciente. Eu me importo com esse caso. Eu quero que ele melhore. E aí entra uma outra questão na dor crônica... que não adianta só eu, enquanto profissional, querer que esse paciente melhore. O quanto esse paciente quer melhorar, de verdade, de fato. Porque se a gente perguntar para quem está nos assistindo, não, eu estou com dor, é óbvio que eu quero melhorar. Isso não é tão óbvio, não. Existem questões psicológicas, psicopatológicas por trás, que às vezes o paciente ele tem um certo ganho secundário com essa dor. Eu sei que é muito difícil adentrar esse assunto, sim, né, cara? É um grande tabu, mas existem pacientes que, sim, têm ganhos na vida dele por conta da dor. Seja por receber uma atenção especial da sua família, que ele anteriormente não recebia. Ou até a atenção do próprio sistema de saúde, realmente. A gente vê isso muito também com pacientes com feridas crônicas. Esses ganhos emocionais secundários. Isso é um desafio na sua área também? Um desafio grande. E quando a gente começa... Eu brinco assim, eu vou por camadas, né? Por isso que dor crônica é desafiador. A gente começa aqui na superfície, mas até entrar lá na camada mais profunda, da fáscia mais profunda, e começar a entender que tem um componente emocional por trás de toda dor crônica. Não é à toa que a definição dela foi atualizada pela Organização Mundial de Saúde, trazendo que é uma experiência sensorial e emocional. Existem emoções por a dor. É algo que eu sempre trabalho com dor crônica e falo com os meus pacientes. A dor não é sua inimiga. Dor é comunicação. É comunicação da periferia com o centro. É comunicação, a dor está lá no joelho, do seu joelho, que está na periferia, com o seu cérebro, que está lá central. Tem informações, tanto indo quanto voltando, que a gente chama de aferências e eferências, que estão levando essa dor lá para o cérebro. Foi construído. Seja por... mas será que é má postura? A postura, não existe postura certa e postura errada. E conserta a sua postura. Ninguém fica 100% do tempo não fica. A postura ela precisa ser avaliada, dependendo do seu trabalho, entender o que está acontecendo, mas no geral não é ela, tá? No geral não é ela. São outros hábitos. Hábitos alimentares,
principalmente esse momento que a gente vive de ultraprocessados, que são altamente inflamatórios, e é uma inflamação que ela é baixa, ela é meio que invisível. Você vai fazer exame, não vai aparecer, mas está lá irritando a membrana do intestino, está lá irritando toda a microbiota intestinal. E aí você tem, às vezes, aquela fadiga que você não sabe de onde que vem. Aquele peso nas costas. E, inclusive, Karen, um ponto importante também que a ciência tem entendido, e você é até uma referência em Minas Gerais dentro dessa área, são as fasciopatias, que vão se articular muito com o que você está comentando conosco. As fáscias, elas absorvem todas essas inflamações. E eu queria que você trouxesse o conhecimento dessa área para a gente, que você está inovando muito nessas pesquisas. O que é essa fáscia? Conta para a gente. Então, vamos simplificar. Eu gosto de simplificar as coisas. Tem coisas que são bem complexas, então vamos simplificar. A fáscia, ela é um tecido conjuntivo. Ela é tecido que tem muito colágeno para a pessoa que está lá em casa. O que é tecido conjuntivo? Tem muito colágeno. Mas é um colágeno de fábrica, que vem com a gente desde que você foi feito lá na barriga de sua mãe. Ela vem de fábrica, bonitinha, e ela perpassa por várias estruturas do nosso corpo. Então, quando eu falo em fáscia, eu estou pensando no corpo inteiro. Por quê? A fáscia, ela está presente lá na bainha do nervo, dos órgãos. Ela está lá no músculo também, que é a miofáscia, que é o mais conhecido, que se fala tanto de liberação miofacial. Mas não é só do músculo. Não existe fáscia só no músculo. Existe fáscia, essa membrana, em todo o corpo. Inclusive, se a gente for pensando, a gente está vindo aqui do macro, né? Eu falando de grandes estruturas, até lá no micro, na célula. Lá na célula tem fáscia, que forma toda aquela tensão. Nós não somos soltos, né, dentro do nosso corpo. A gente tem uma tensão, que é a biotensegridade, que traz essa forma, essa estrutura do nosso corpo. Então, lá fora da célula, a gente tem também a matriz extracelular, que é formado pelo sistema facial também. Ou seja, quando eu penso em corpo humano, eu penso em fáscia. Quando você vai cortar um bife, só para dar um exemplo, e aí você está lá cortando bife, você vai ver que tem uma membrana meio translúcida ali, forte, resistente. Puxa ela, você sim. puxa, aquilo ali é uma fáscia. É um tipo de fáscia. Uhum. A gente pode ter fáscia que ela é insercional, ela liga um órgão a outro, uma víscera a outra, como a gente pode ter uma fáscia que ela está acoplada ao órgão. Por exemplo, a pleura. Uhum. É uma fáscia lá do pulmão. Mas que a gente está acostumada. A pleura você já está acostumado. Mas os outros órgãos também têm suas fáscias. Então, se os órgãos têm fáscias, as fáscias podem adoecerem. Exato. E se elas adoecem, hoje em dia existe tratamento. Como é que é essa terapia de fáscias? Conta pra gente. É uma coisa manual? Usa um aparelho? Me explica. É manual. Avaliação, eu sempre vou bater nessa tecla. A gente vai avaliar o paciente. E hoje a gente tem caminhos, modelos avaliativos, né? Então, tem caminhos que a gente usa dentro do tratamento da fáscia, de avaliar, entender aonde que pode estar sendo a causa daquela dor. Que isso que é o legal, Bruna. Como ela é contínua, e isso precisa ficar muito, assim, fixado. A fáscia, ela é contínua. Ela não se interrompe. Então, desde lá do embrião, quando ela começa a ser formada pelos folhetos embrionários, ela é única. Só que ela vai tomando caminhos no corpo com nomes diferentes. Então, por exemplo, tem fáscia que perpassa aqui lá no profundo dos nossos olhos. É a fáscia de Teno. Tem a fáscia que está no músculo peitoral. É a mesma fáscia. Só está em estruturas diferentes. Porém, ela levou estruturas e caminhos diferentes. Ela subiu, ela desceu. Mudou de nome. Ela muda de nome. Ou seja, o movimento em uma parte influencia no todo. O contrário também é verdade. A falta de movimento em uma parte influencia no todo. Então, a dor pode ser lá na lombar, mas a causa necessariamente não é lá.
Então, eu vou investigar, eu vou avaliar. E existe um campo interferente que se chama cicatriz, que pode estar interferindo nessa dor crônica. Então, o que acontece com a cicatriz? Uma cesariana, uma abdominoplastia, uma mastopexia, ou as cirurgias cardíacas, ou qualquer tipo de cicatriz. E eu não estou falando da cicatriz que está por fora, eu estou falando o que está acontecendo lá dentro dessa célula. Ela vai ser substituída por outro colágeno, que já não é mais o original de fábrica. É um colágeno já em outro processo ali de formação. Exatamente. Né? E é um colágeno que, além dele ser mais fraco, ele está mais propenso a ficar mais rígido, mais denso. E o que leva esse colágeno a ficar mais rígido ou mais denso? Olha que interessante, Bruno. Toda alteração lá na regulação do sistema nervoso autônomo é um dos caminhos. Então, por exemplo, estresse crônico modifica uma matriz extracelular? Modifica uma cicatriz? Sim. Não, mas eu sempre tive essa cicatriz, tá aqui. Eu tenho essa cesariana há 20, 30 anos, mas agora a sua coluna começou a doer. A gente precisa olhar para a cicatriz. Eu não estou dizendo que a resposta é a cicatriz, mas os estudos nos mostram que é um caminho. Pode ser que essa cicatriz está interferindo. E tem teste. Isso que é o mais legal, a gente testa na hora. Vou testar a cicatriz e pode ter alívio dessa dor, ou não. Se tem alívio, opa, o caminho é ali, eu vou tratar a cicatriz. E necessariamente, isso pode estar longe da dor. Interessante. Olha que interessante que é, por isso que eu sou fascinada com esse tema, com essa área. E a gente tem muito estudo que vai sair, a gente tem referências, né, no mundo de Robert Schleip, a gente tem referências no Brasil de Fabiana Silva, Cristiano Queiroz, o Léo Sete, que estão vindo aí no doutorado, trazendo trabalhos que vão ser publicados agora, construindo esse caminho da fáscia. Uhum. A fáscia, ela não resolve tudo. Uhum. Não adianta me procurar que não resolve tudo, mas ela conecta tudo. Uhum. Como ela conecta, é um caminho, às vezes até para eu... Não é comigo, é com tal profissional. Para direcionar esses cuidados. E a prioridade desse sistema naquele momento. Olha, nesse momento é um medicamento mesmo, tem que tomar, tem que fazer e tal. E tem um momento onde o medicamento não faz efeito. Ele não pega aquela via, ele não resolve aquela dor física. Entra a terapia manual. Complementando todo esse cuidado. E aí a gente precisa entender uma coisa muito importante em dor crônica. A maioria dos estudos, Bruna, ela traz que quem tem dor crônica, seja ela qual for, tá? Seja fibromialgia, seja essa demanda recente que a gente está tendo da chikungunya, toda dor crônica, as melhores revisões nos trazem. O paciente com dor crônica, quando comparado com um paciente saudável, ele tem uma característica. Uma, ativação exacerbada, uma tendência ao sistema simpático. A luta e fuga é o estresse crônico que também gera e afeta essa dor. Uma coisa é quando... Estresse, todo mundo vai ter. Isso faz parte do ser humano. Mas estar em longos períodos submetidos a esse estresse, que é o que a gente chama a uma excessiva carga alostática, a gente desequilibra o corpo. A gente quebra a harmonia, a gente quebra a homeostase, a alostase desse corpo. Então, é uma característica da dor crônica. E tem uma outra característica. O paciente com dor crônica, ele tem uma tendência a ter uma diminuição na variabilidade da frequência cardíaca. Ou seja, lá no eletro, a curva, a distância entre os dois R's, esse paciente ele tem uma tendência a ter essa variabilidade diminuída. E como que eu vou tratar esse paciente? Com exercício. Trazendo essa variabilidade. Trazendo a variabilidade. E é, assim, óbvio, o polar, né, o polar H10, ele é bom para a gente avaliar isso e até para o paciente ter essa métrica da variabilidade. Mas e quando eu não tenho? Exercícios que vão trazer explosão e, ao mesmo tempo, você vai trazer o fortalecimento também. Então, eu preciso variar esses exercícios. Olha a importância de um profissional
Que vai prescrever esse movimento. E, Karen, conta pra gente por que essa terapia das fáscias, inclusive eu soube disso através de você, dos seus estudos, por que ela não está ampla ainda no âmbito do Sistema Único de Saúde ou mesmo dos planos de saúde? Por que ela ainda é um pouco restrita? Conta pra gente. O meu sonho é que ela chegue, né? Eu espero que um dia chegue. Estamos aqui para fazer ela caminhar. Para fazer ela caminhar. Primeiro, não é algo tão recente, mas também não é uma descoberta tão antiga. Se você for ver, quando a gente foi estudar, eu creio que você também, quando estudou, a gente estudava em cadáver, né? Na nossa época, a anatomia, a face ela era rebatida. A gente não via a fáscia no cadáver. Eram músculos, órgãos ali. Já prontos, né? Hoje, se sabe que é por ela que a transmissão de força acontece. E não tanto como se pensava lá, que era o tendão e o ligamento que fazia tudo. Não. A distribuição está nela. Então, os estudos eles são mais recentes. E a intervenção, a maior parte, ela é terapia manual. E requer uma consciência também corporal maior. Então, a gente vai esbarrando em várias questões. Cognição, acesso. Mas a gente tem visto também trabalhos recentes e lindos com um movimento coletivo. Interessante. Trabalhando a fáscia. Quer ver um exercício, um tipo de intervenção que super trabalha a fáscia? O yoga. E a gente tem estudos mostrando isso, e é lindo. E que dá para você fazer em grupo, é um pouco mais acessível. É mais acessível e é um trabalho onde você tem movimentação. O movimento, no geral, ele vai trabalhar a fáscia. Agora, quando eu penso em algo específico, na dor lá do fulano que me procurou, aí eu preciso de ir especificamente. Então, é uma avaliação individual. Aí eu já não consigo fazer isso em grupo. Então, talvez a barreira esteja justamente nessa necessidade de uma avaliação criteriosa. Sim. Mas a gente está expandindo, viu, Bruna? A Fabiana Silva mesmo, ela é a nossa representante na Fáscia Research. Então, pensa, tem pesquisas, e é uma brasileira, é nossa, tá? De Porto Alegre. É nossa referência em pesquisa, né? Temos que valorizar essa profissional. O Brasil está muito bem nessas pesquisas em fáscia, tem ampliado essa visão, tá? Que não se resolve tudo pela fáscia, mas ela conecta tudo. Na verdade, se a gente for olhar, onde que a gente começa a adoecer? Não é o pâncreas que adoeceu. É a matriz extracelular que começou a adoecer. Ou seja, é o sistema facial que começou a adoecer, vai gerar um sintoma, e às vezes é um sintoma muito sutil. E o paciente não está prestando atenção em si, e é algo que a gente precisa, e eu trabalho muito isso em dor crônica, a presença no corpo, o perceber a respiração, o perceber aonde dói, como dói, e não só achar uma resposta ou querer se livrar, quero ficar livre, não quero sentir dor. Se automedicar ali, né? Exato. A gente está num momento, a gente vive um momento de muita... A gente quer tudo para ontem, né? A gente quer resposta para ontem, a gente quer ficar livre da dor para ontem. Quando a gente não para, o meu convite é isso, para. O que essa dor está querendo te mostrar? E também, sobretudo, entender que a velocidade do nosso corpo não é a velocidade do mundo, da forma com a qual as coisas estão sendo colocadas, do celular, do imediatismo. Então, o corpo ele vai ter os seus processos a seu tempo. E importante a gente ter a terapia das fáscias como uma terapia importante que vai complementar esses cuidados dos pacientes, porque são mais formas da gente acessar essas estruturas que antes a gente não estudava na faculdade. Exatamente. E que agora a gente está tendo essa oportunidade. No Mundial de Fáscia, a gente teve uma dissecação da fáscia tóraco-lombar. Foi uma coisa assim maravilhosa. Por quê? A gente pensa ali na fáscia tóraco-lombar e não entende a proporção da importância. Onde que está essa fáscia? Ela fica aqui, ó, na parte de trás do nosso corpo. Porém, ela conecta toda a fáscia que vem da parte superior
dos membros, do tronco, e encontra ali na lombar, onde a maioria das pessoas sentem dor, e desce para as pernas. Ela cruza e desce para os membros inferiores. É uma transmissão de força, é uma troca de informação gigantesca. Então, quando eu penso em dor crônica lombar, eu não posso fragmentar o meu paciente a lombar. Eu preciso avaliar ele como um todo. Porque, às vezes, a questão é superior. Como eu falei, uma parte do movimento influencia no todo. Local, porque ela é contínua. Interessante. E ela leva informação, ela atua, ela influencia na função dos órgãos. Então, eu preciso avaliar e entender qual o caminho, aonde que pode estar desorganizado ou sem movimento, e às vezes é um trecho específico, e dar movimento para aquele trecho específico. Tem exercício para isso, tem técnica de terapia manual para isso, tem ensinar o próprio paciente, porque qual que é a minha premissa, Bruna? É que esse paciente fique independente de mim, que ele não dependa de mim. Eu não quero que ele dependa de mim para sempre. Eu quero dar alta para ele e que no próxima dor que ele tem, ele consiga gerir aquela dor e se resolver. Não resolveu? Aí procura. Muito bem. Para a gente não ser um amuleto para esse paciente, mas sim um caminho, uma contribuição. O corpo não é dele. Ele precisa começar a se apropriar disso. E a gente perdeu o sentir, Bruna. A gente quer dar explicação para tudo. A gente quer explicação para dor crônica, a gente quer resposta para dor crônica, mas quem está disposto a parar para respirar e falar, pera lá, eu comecei a sentir essa dor na situação X. O que estava acontecendo naquela época? Emocionalmente, como é que eu estava? Qual que é o impacto disso nos dias de hoje? Porque faz sentido, senão a OMS não ia trazer esse conceito. E aí entra muito, é psicológico. Essa dor é psicológica. Gente, o emocional, realmente impacta, né? Ele não é palpável, porque emoção eu não pego, mas as emoções são sentidas. E onde que elas são sentidas? No corpo. Então, aonde que eu preciso trazer as respostas e os tratamentos? No corpo. A face, a maior parte dela é água estruturada. Água carrega história, memória. É na face que eu também sinto. A face ela é cheia de receptores. Conexões e receptores. Esses receptores eles são tátil, mecânico, químico. E eles levam essa informação lá para o cérebro. Então, pensa quantos receptores a gente tem ao longo do seu corpo inteiro, lá no seu dedinho do pé, que está levando agora uma informação de como você está sentado, se está confortável, se não está. Está levando. Isso é o dia inteiro, o tempo todo, essa comunicação. E chega um momento que fala, opa, doeu, porque interpretou como dor, e aí eu não posso minimizar. Esse paciente está de mimimi, não está doendo tanto assim. Eu não sei, é uma experiência dele. Muito bem. Pessoal, eu espero que vocês tenham aprendido o tanto quanto eu aprendi com a Karen. Karen, muito obrigada pela sua presença. As suas falas foram riquíssimas e eu quero que você deixe uma mensagem final para o nosso público, para o nosso encerramento. A vida é movimento, então movimente. Então vamos lá, vamos começar, né? Exatamente. Se você ficou até aqui, deixe seu like, deixe seu comentário, conte para nós a sua história, nós vamos adorar saber a sua história de superação com o movimento, com a dor crônica. Deixe o seu like, se inscreve no canal. Eu sou a doutora Bruna dos Santos, @doutora Bruna dos Santos em todas as redes sociais. Estou aqui também disposta a te responder. Vem com a gente nesse caminho de saúde, de longevidade e até o próximo episódio.